Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe isso, e neste exato momento para o mundo inteiro, pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL, de Diário Online, D-O-L, dol.com.br ao vivo para o mundo inteiro. Eu gosto de falar toda semana porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, em toda a América do Sul, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, tá? Em Luanda, na África, no Azerbaijão, no Líbano, e o lugar mais distante onde nos assistem é em Perth, na Austrália. Quando termina o programa, sempre chegam WhatsApps comentando o programa. Então, isso nos deixa tremendamente felizes de ter uma audiência mundial. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas, por neuropediatria, neurointervenção. Neurointervenção é tratar as doenças do cérebro por cateterismo. E neurocirurgia, comandadas pelo Dr. Érico Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal. E a nossa convidada de hoje é super especial. É a doutora Tânia Chaves. A doutora Tânia Chaves é médica infectologista, tá? Doutora em ciências pelo Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pós-doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela Unifesp, que é a antiga Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Universidade Federal de São Paulo. Ela é docente de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, é docente do curso de Medicina do CESUPA, é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, coordenadora científica da Sociedade Paraense de Infectologia e atualmente é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. É representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações, Seção Pará. E a Tânia, eu sempre fico tremendamente orgulhoso. A Tânia foi minha aluna. Minha aluna. Mais uma aluna. Eu fico orgulhoso dos meus alunos que evoluíram, que deram um passo à frente além do curso de medicina. E você foi uma dessas. Tânia, primeiro, super obrigado por ter aceito o convite, tá? E vamos falar hoje de dengue, que é a tua área de trabalho. Primeiro, obrigado por você ter vindo. E segundo, a dengue nunca foi embora depois que ela chegou? Essa é a pergunta. Então, antes eu gostaria muito de agradecer o seu convite, a oportunidade, né, de estar compartilhando o conhecimento adquirido e falar no professor Eduardo é lembrar das aulas de cardiologia, né, do ser médico, daquele momento ali muito importante para a minha formação. Então, muito obrigada. Então, assim, na verdade, a dengue, ela é um problema de saúde pública mundial. Nós já enfrentamos o Brasil e o mundo há mais de 5 décadas, epidemias sequenciais, e ela tem atingido não somente os países asiáticos, a América Latina, o Pacífico, mas também tem registro desde 2010, né, da doença. Também está assolando sob a forma de surtos países europeus, né, com casos autóctones, inclusive com introdução a partir de viajantes, e também na América do Norte, nos Estados Unidos. Então, assim, a dengue ela é um problema não da saúde, mas é um problema de saúde que vários setores da sociedade estão envolvidos, né? E um dos maiores desafios, sem dúvida, é o controle vetorial dessa doença, que passa pelos aspectos sociais, né,
pelos aspectos culturais também de uma região, de uma nação. Interessante isso. Você falou agora mundial. Quer dizer, o Aedes aegypti agora está no mundo todo. E você falou de casos autóctones, ou seja, naquela região que ninguém tinha, de repente o Aedes chegou lá e se fixou. E provavelmente com o aquecimento global foi uma mão na roda. Então, né? quais são assim os fatores, exatamente, né? Então, o aquecimento, as alterações climáticas, nós temos visto, né, o que nós não víamos no nosso país, as chuvas, né, que deixam as pessoas desabrigadas, as pessoas se deslocam, são obrigadas a se deslocar das suas residências, inclusive culminando com óbito. Afora isso, professor, tem os aspectos também do desabastecimento da água. Então, uma grande parte da nossa população precisa acomodar a água em recipientes e, às vezes, é por aí que vamos dizer, não é o segredo, mas é o ponto crítico para a proliferação desses insetos, que o principal vetor é o Aedes aegypti. Existem outros Aedes, né? Mas o Aedes aegypti como nós comentamos, ele está distribuído mundialmente. Ele agora não tem fronteiras. A gente fala que para doenças infecciosas a gente não precisa de fronteiras nem de passaporte. Né? É o deslocamento das pessoas que favorecem. Além disso, da distribuição, também tem a limitação da coleta de resíduos, da coleta do destino de resíduos sólidos. Então, no último censo, falando de Brasil, de 2022, 9,1%, 9,4% da população brasileira, que é cerca de 18 milhões e 400, quase metade da população da Argentina, não tem coleta de lixo. Então, isso é uma condição, né, uma condição precária que nós precisamos avançar. Né? Então, assim, as medidas, as ações, as tecnologias, novas tecnologias para o controle vetorial, elas resolvem temporariamente, a curto prazo. A gente precisa avançar com essas questões mais fundamentais do saneamento básico, dessa ampliação da cobertura, para que realmente a gente tenha condições de controlar a doença, porque a gente tem dois pontos aí. A gente tem que controlar o vetor. Você falou agora uma coisa que também chama a atenção no nosso país, né? Por incrível que pareça, ainda existe um montão até de capitais que não tem coleta de lixo, que não tem água encanada, que não tem, né? Eu conheço capital que é o maior lugar assim em que num terreno tem um poço para beber água e ao mesmo tempo uma fossa negra na mesma área. É isso mesmo. Por incrível que isso é quase... E nós estamos no século XXI, isso aí é coisa da Idade Média. Ainda ocorre. Mas ainda ocorre muito. Ainda ocorre. E nós temos um monte de autoridades que estão preocupadas em asfaltar a rua e esquecem do esgoto, da água tratada, dessas coisas todas. Então, né? isso aí é fundamental. Então, quando nós chegarmos nesse ponto e de uma forma equânime, mundialmente, aí as doenças vetoriais serão controladas. Que as vacinas, elas chegam, sim, como ferramentas auxiliares. Fantástico. Isso aí. Né, para controlar a doença. E vacina é uma coisa tremendamente necessária, apesar de tudo que se falou delas nos últimos anos, né? Incrível. Nos últimos anos, com certeza. E com certeza, o pessoal parou para... A história do negacionismo preocupou demais, tá? Tanto que a vacinação, vamos dizer, é uma das nossas vitrines no nosso país, reconhecido mundialmente. Correto. E nunca nós tivemos as taxas de cobertura vacinal tão baixas como nós tivemos, ao ponto de nós termos taxa de cobertura vacinal para poliomielite de menos de 60%. Então, isso é muito grave, com o risco de reemergência, de nós termos novamente casos de poliomielite. Meu Deus, isso deixa a gente... É inconcebível, incompreensível, inaceitável. Com certeza. Tânia, eu conheço um médico antivacina, por aí você tira. Incrível, como é que alguém estudou, sabe ler? Eu começo por sabe ler
e não concebe a evolução do mundo. É a história da Terra plana, mas por incrível que pareça. Mas aí que vem também, né? A pandemia nos revelou isso. Né? A pandemia revelou isso, inclusive a pandemia também é um dos fatores importantes para a piora do aumento do número de casos, de dengue e de mortes também, porque houve também um deslocamento grande né, de pessoal da saúde para o controle, né? Da doença, para as visitas regulares. Com certeza. Né, dos agentes. Agora fala uma coisa para mim, para a turma que não está, e de vez em quando o pessoal esquece, sintomas de dengue. Então, a dengue é uma arbovirose, ela é transmitida por um mosquito, que é o Aedes, o conhecidíssimo Aedes aegypti, e nós temos 4 sorotipos de dengue, o dengue 1, 2, 3 e 4, e ela se manifesta clinicamente como uma febre aguda, súbita, que se acompanha de dor de cabeça, se acompanha de dor retroocular, porque o vírus ele tem um tropismo pelos músculos estriados e é uma característica dos nossos músculos do olho. Então, por isso que tem essa dor. Dói atrás do olho. Dói atrás do olho, ou dói o bago do olho, como o paciente fala para a gente. Né? Então, isso é uma característica e uma logomarca, que eu falo que é a logomarca da dengue, entre aspas, que são as dores no corpo, que é a mialgia, são as dores musculares. Além disso, pode ter dores nas juntas, nas articulações, pode ter vômitos, pode até ter diarreia. Os sintomas respiratórios na dengue são muito raros. No máximo, a gente vai ter tosse, mas isso é muito raro. Agora, professor, acho que é muito importante falar para quem nos está assistindo qual é o momento de piora da dengue, por que a dengue piora. A dengue piora entre o 3º e o 7º dia. É quando desaparece a febre. Desapareceu a febre, mas a pessoa continua acamada, com dor no corpo, a pessoa está com um cansaço, com uma fadiga enorme, não tem disposição para nada e os dias vão se passando. Nesses dias vão se passando, o que acontece? O vírus, ele é capaz de promover uma fuga, vamos dizer, do líquido do intravascular de dentro dos nossos vasos para as nossas cavidades. Aí, nesse momento, a gente não está vendo, daí a gente tem aquela fraqueza, não consegue ficar em pé, né? Isso já se caracteriza pela hipotensão, pela baixa da pressão, que caminha com o quê? Com um choque. E aí tem uns sinais de alerta, que é a hora que eu devo procurar. Passei a apresentar dor abdominal, ou a sensação de fígado alto, ou vômitos persistentes, essa fraqueza que eu não consigo ficar em pé, isso já são sinais de alarme, que precisa internar, precisa hidratar. A gente fala, professor, entre nós, que a dengue é muito fácil de tratar, é água e sal. Então, é você administrar uma solução salina, um soro fisiológico para o paciente na quantidade adequada e ele se recupera plenamente. Incrível. Trata com soro fisiológico. Trata com soro fisiológico, né? Evita um choque e evita a morte. Exatamente. Agora, quando já tem essas situações instaladas, ele vai estar na UTI e vai precisar de outros cuidados, né? Com certeza. Pessoal, o nosso primeiro tempo, por incrível que pareça, acabou. Então, só um instantinho que a gente já volta com super informações de dengue da professora Tânia. Só um instantinho. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação com a professora Tânia Chaves. Tânia foi minha aluna, isso me dá um monte de orgulho. E a respeito de dengue, que nunca foi embora e está aí o tempo todo, e o que é pior, mata. E é fácil de tratar, como ela já falou aqui agora. Tânia, me fala como diferenciar tem a clássica da complicada, da grave. Então, na verdade, as duas elas se apresentam com febre, começa assim, né? A febre, o mal-estar, a dor retroocular. O que vai diferenciar é justamente aquele período que eu comentei entre o terceiro e o sétimo dia, que é quando o indivíduo ele vai ser paralisado pela hipotensão, né, pelo mal-estar, pelas náuseas e vômitos, pela dor abdominal, que essa dor abdominal pode se dever já à formação de derrames cavitários. Sério? Que pode acontecer. Nessa fase também pode acontecer derrame pleural, o paciente pode ter um desconforto respiratório importante. É por isso que no pronto-socorro, né, os médicos veem importantes derrames pleurais, né, e a ascite também tem um aumento do volume abdominal importante. Nesse terceiro ou sétimo dia ele fica doente de verdade. Fica. E aí, o que preocupa é que, como eu não tenho febre, então isso vai passar. E é quando realmente não passa. Então, o que nós chamamos que o desaparecimento da febre, ou quando a febre cai, ou a desfervescência febril, aí isso já é um critério de gravidade, já é hora de eu buscar. Com certeza. Tânia, e os tipos de dengue? Porque você me falou uma vez que tem um tipo 3 que preocupa agora. Então é assim, as epidemias, elas ocorrem aí ao longo dessas 5 décadas ou mais, né? E elas são sequenciadas por sorotipos diferentes. Nós temos 4 sorotipos de dengue, tipo 1, 2, 3 e 4. Então, nos últimos anos, o que tem prevalecido no país é o tipo 1, o tipo 4. Então, o que a gente viu? O que a gente está vendo agora? Nós estamos vendo o tipo 3, e o tipo 3 tem exatamente 17, 18 anos que ele não circula. Significa dizer o quê? Que quase 2 gerações da nossa população não está suscetível a esse vírus. Certo. E aí, o que significa dizer? Essas pessoas, elas terão a maior chance, né, de ter a dengue tipo 3. E o tipo 3, professor Eduardo, é um dos tipos mais graves. A literatura tem mostrado que é o sorotipo que confere as formas mais graves. É o que nós chamamos o mais virulento. Né? Então, é uma preocupação grande que nós temos, porque, além disso, tem uma característica da fisiopatogenia da dengue, que é o seguinte: se eu tive a teoria de Halsted, que é um grande pesquisador e que ele faz uma associação uma hiperestimulação e uma hiperresposta do sistema imune a uma segunda infecção por um outro sorotipo do vírus da dengue, tá? Num período de 5 meses a 5 anos. Então, se eu tenho 2 infecções nesse período, a chance de eu ter essa resposta exacerbada do sistema imune, em que eu não vou ter uma resposta imune específica para aquele vírus, isso pode também contribuir para as formas graves da doença. Então, isso é mais uma coisa que nos preocupa. Né? Com certeza. E me diz uma coisa, então, quem teve dengue pode ter de novo? Sim, porque os sorotipos, eles conferem imunidade específica. Então, se eu tive o tipo 1, eu ainda tenho chance de ter o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Se eu tive o tipo 1 e o tipo 4, eu ainda posso ter o tipo 2 e o tipo 3. É certo. Isso é um fato. Então,
Ninguém está totalmente imune, né? Não está. Ninguém e assim, um outro ponto que é importante informar é, uma vez que eu tive, por exemplo, o tipo 1, eu vou ter uma proteção cruzada aí por aproximadamente 90 dias a 180 dias para todos os outros. Certo. Mas isso é muito... isso é de uma maneira geral, porque cada indivíduo responde individualmente. Com certeza. Não é? Então, não necessariamente que eu tive o tipo 1, eu vou ficar protegida por 3 meses para os outros. Eu posso me infectar também nesse inteirinho, a depender do meu sistema imune, o meu DNA. Entendeu? Já que a dengue é vírus, vacina. Vamos lá. Então, aí também, como diz o professor Rivaldo, ele diz o seguinte, que são 80 anos de estudos da vacina. Felizmente, ainda nós não temos as vacinas ideais, tá? E é importante nós falarmos, eu sou uma vacinadora de alma, no meu DNA, mas eu tenho a consciência que não existe nenhuma forma de prevenção, inclusive vacina, que seja 100% eficaz. Então, as vacinas para dengue, o que a gente observa? Elas não têm uma imunidade de equivalência para todos os sorotipos. Então, por exemplo, essa última vacina, a Qdenga, ela é muito boa para o tipo 1, o tipo 2. O tipo 3 não teve a resposta ideal e não foi possível nos estudos avaliar o tipo 4, porque foi o vírus, os estudos foram feitos no período que não circulou o vírus tipo 4. Tá? Então, por exemplo, uma vacina ideal para a dengue é aquela que contemple de forma balanceada uma resposta imune para os 4 sorotipos, para o tipo 1, para o tipo 2, para o tipo 3 e o tipo 4. Ela tem que ser de baixo custo. O ideal é que ela seja de uma vacina em dose única, como a febre amarela. Então, hoje no Brasil, por exemplo, nós começamos a vacinar o ano passado e nós temos um gap, um grande esquecimento, né, dos pais, das famílias. Eu até faço um apelo que levem as crianças nessa faixa etária de 10 a 14 anos para vacinar, para fazer a sua segunda dose. Isso é importante. 10 a 14 anos. 10 a 14 anos. É a fase que a gente está vacinando para dengue. Para dengue. Certo. E isso é importante, isso foi uma faixa etária definida também, não só pelos pesquisadores, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, em razão da dengue acometer de forma importante e grave essa faixa etária. E o herpes acomete os idosos também. Por que a gente não vacina os idosos? Porque os estudos eles não foram feitos com pessoas com 60 anos mais. E nós estamos diante de tecnologias novas. Então, futuros estudos nós teremos com certeza e serão provavelmente, nós esperamos que contemple essa população. Mas, retomando aqui, então nós temos a Dengvaxia, que foi uma vacina da Sanofi Pasteur, que são 3 doses. Tá? Em 2017, 2018, houve uma mudança da bula, que para se fazer a vacina precisa se fazer o exame e não ter tido dengue anteriormente, para evitar os eventos adversos que podem acontecer, que aconteceram posteriormente, e isso pode acontecer diante de uma nova tecnologia. E a Takeda e uma mais recente, a vacina da Takeda, né, que é a Qdenga, que são essas de 2 doses, que está sendo feita para criança. O Brasil foi o primeiro país no mundo a incorporar essa vacina no seu Programa Nacional de Imunizações. Por que nós temos só 9 milhões de doses? Porque é essa a capacidade do laboratório de produção e não houve ainda o que nós esperamos em vacinologia, que é a transferência de tecnologia, que em um momento isso vai acontecer. Por outro lado, nós temos expectativas positivas com a vacina do Butantan. É isso que eu ia te perguntar. Que ela foi desenvolvida aqui no Brasil? Em colaboração, a tecnologia do NIH dos Estados Unidos, do laboratório Merck,
junto com o Butantan. Isso já tem aí seus 15 anos. E o ano passado saiu o resultado de fase 3 e com uns resultados muito animadores de uma eficácia geral de proteção para todos os sorotipos de 79,5%. Nós estamos esperando mais estudos. Aliás, o Butantan está nas páginas do Instituto, já submeteu à Anvisa para avaliação da agência, né, para poder apresentar para a Conitec, para o SUS e quem sabe, se Deus quiser, a gente ter incorporada. E uma das vantagens dela, a dose única. Então, tudo que nós gostaríamos. Então, até o Instituto Butantan, ele coloca assim, a expectativa é que, se aprovada, passar por todas as fases de uma regulação de um novo imunobiológico, é que se produzam 100 milhões de doses. Mas isso a gente tem que entender que essas vacinas, elas não vão resolver o problema hoje, agora, não sei nem se para esta década. Tem um fator fundamental que a gente comentou, que é essencial, que é a resolução do problema do saneamento básico mundial. Era isso que eu ia te perguntar. Vamos evitar o Aedes aegypti ou vamos tomar vacina? O básico é evitar o Aedes aegypti. O básico é evitar e sanear de uma forma igualitária, equânime, oferecer uma dignidade, né, e equidade para a população mundial, para que a gente tenha controle, de fato, das doenças vetoriais. Existem tecnologias para o controle dos vetores, mas ainda nós falhamos, e não somos só nós brasileiros, eu falo nós, pesquisadores, o mundo, porque a todo instante a gente precisa criar novas tecnologias, por exemplo, de mosquitos transgênicos, aqueles que são capazes de, os machos que copulam com as fêmeas, serem capazes de já promoverem uma esterilização, ou então o próprio método de Wolbachia, que é uma bactéria que impede, que ela é inoculada no Aedes aegypti e impede que o vírus se desenvolva. Isso tem sido muito utilizado com sucesso na Austrália, em algumas cidades no Brasil já tem sido utilizado, em Niterói, em algumas cidades também do Nordeste também tem sido usado. Vamos adoecer o Aedes aegypti, é isso? Isso, a gente tem que parar. Interromper o Aedes aegypti. Então, assim, é uma doença complexa, né, que você precisa da participação muito da população, da conscientização. Com certeza. Não culpando a população, mas estar atento, porque a gente acaba, professor, se contaminando dentro de casa, com as nossas plantas, com os nossos vasinhos que acumulam água e, para se ter uma ideia, uma tampa de refrigerante, uma fichinha daquelas, é capaz o Aedes aegypti de se proliferar. Então, é um sufoco. É muito trabalho e são muitos detalhes que a gente precisa estar realmente atento para a gente superar. A gente vai superar a dengue quando a gente realmente tiver o nosso saneamento básico amplo e restrito. Tânia, de vez em quando você volta aqui para ir nos atualizando disso, tá? Tá bem, obrigada. Mas por enquanto o nosso tempo acabou, só dedica o programa, tá? Bom, novamente eu gostaria de agradecer ao professor pelo convite. E é uma alegria estar aqui. E eu gostaria de dedicar aos meus colegas pesquisadores, gostaria de dedicar aos pacientes, aos participantes, né, que aceitaram participar desses estudos para a gente ter chegado até aqui. Então, a eles eu dedico. Tudo bem. Então, colegas pesquisadores e para a sociedade civil geral, para a sociedade que não é da ciência, o programa foi para vocês porque é super importante que todo mundo saiba isso. A Tânia fez um comentáriozinho chocante no final. Uma fichinha de refrigerante pode reproduzir o Aedes aegypti, que vai dar dengue e pode matar a gente. Isso é super importante. Atenção para isso todo, tá? Atenção mesmo, porque a gente precisa nos sanear. E nós ainda não somos um país totalmente civilizado nesse ponto. Ainda estamos distantes disso. É isso.
Por enquanto, uma semana iluminada para todos e até semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.